lugar, para cumprir aqui o protocolo, queria agradecer a presença de todos vocês, cada um de vocês. É sempre assim é verdade, uma alegria ter esses encontros, essas conversas, né? E ter a possibilidade de que isso aconteça de uma maneira íntima, de uma maneira, digamos, que possibilite a todos participarem, que o conhecimento de maneira transita, né, corra. Eu acho que esse modelo aqui da galeria tem funcionado muito bem. Eu vou primeiro falar da Daniela. Na verdade, a gente se conhece, né, há muitos e muitos anos. E quem, na verdade, para fazer justiça, assim, pela manga, para conhecer o trabalho dela em São Paulo, ainda em São Paulo, foi a Cristina Magalhães Pinto, que à época era sócia aqui da galeria. E desde o primeiro momento nós ficamos assim muito impressionados com aquilo. E a convivência foi se estreitando, foi cada vez mais se estreitando, e nós acompanhando o trabalho, a ponto de que nós fizemos uma excursão aqui, que teve uma certa ousadia dessa moça de montar uma traquitana imensa aqui, que era um desenho que ela fez durante um ano, né, uma coisa imensa, e que havia uma manivela, de alguma maneira ela fez isso de uma maneira com a suavidade que só ela tem, de passar, enfim, esse desenho, as pessoas tendo as transformações, as conversões, as ligações, as interrupções, as rupturas, que houve durante um ano inteiro de desenho obstinado, digamos assim. Então, essa exposição foi, estou me referindo à primeira, né, uma alegria. E, na verdade, algum tempo atrás, nós tivemos uma conversa em que ela chegou a nós e disse: olha, estou procurando um outro caminho, como é que a gente faz, etc. Estou pensando em ir para uma outra galeria, etc., com alguns projetos absolutamente razoáveis, sustentados, as ideias, né? E eu disse: olha, nós sempre, né, quando eu falo, eu tento falar na primeira pessoa, mas é a galeria, né? Nós dissemos o seguinte: olha, o importante é a obra, né? Quer dizer, a gente acredita na obra e que essa obra, se ela for mostrada melhor do que nós podemos, do que os nossos passos, que assim seja feito, né? Porque é importante mesmo que ocupe os espaços das feiras e tudo mais, quer dizer, isso é uma relação hoje importante, né? E a Múltiplo não tem como gabinete, quer dizer, como prioridade, quer dizer, uma agenda de feiras. Então, são essas questões todas se apresentam com um artista, e a gente conversou uma conversa amistosa, ótima, e que ficou muito claro, quer dizer, o nosso compromisso com a obra, né? Bem, mais recentemente nós voltamos algumas vezes, uma vez com a Márcia, outra com a Estela, com a Márcia, não me lembro mais quantas vezes nós fomos, e vimos as novidades, as inúmeras novidades do trabalho da Daniela. E a gente disse: olha, eu acho que está um pouco, quem sabe, está na hora de fazer uma exposição. Paralelamente, o nosso Escovino, que aliás é um parceiro aqui da galeria, né? De tantas conversas, de tantos textos, coitado, mentorando e tudo mais, e que também acompanha atentamente, né, o trabalho da Daniela. Houve esse encontro, enfim, da galeria, ele como curador, e mais do que como curador, eu acho que ele escreveu, eu disse a ele e repito aqui, ele escreveu um texto, na minha opinião, precioso. Obrigado. Precioso. Não é esse, tá, gente? É um outro. Não, é um outro.
Não é que esse não seja também. Esse é maravilhoso. Senão a gente vai. Mas é um texto absolutamente precioso. Está disponível, né? Absolutamente precioso. É um daqueles textos que faz com que você encontre coisas que você não havia visto no trabalho. Sabe? É raro isso hoje em dia. Quer dizer, é raro hoje em dia, inclusive, textos que saiam de um campo de generalidades e entrem, mergulhem para valer no trabalho dos artistas. Sabe? Eu vi esse texto realmente, é um texto assim, revelador para mim, acho que para todos nós, e eu sou muito agradecido, porque eu acho um texto, inclusive, importante na sua trajetória e na trajetória da galeria. Vou parar de falar, senão ninguém mais aguenta. Eu vou mais uma vez agradecer a vocês e principalmente a vocês dois. Tá? Enfim, boa noite a todos, obrigado por vocês terem vindo. Acho que é importante vocês terem vindo, porque, enfim, é uma continuidade da exposição, né? Essa conversa, acho que ela se faz, toda exposição se faz também na possibilidade da gente, enquanto crítico, artista, enfim, público, a gente poder criar algum tipo de interface. E essa conversa não é uma palestra, mas uma conversa entre mim e a Dani, mas tendo vocês não apenas como espectadores, mas também participantes. Então, acho que da minha parte, acho que a Dani também sinto-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário, enfim, que vocês acharem conveniente. Sempre nessa situação eu fico um pouco... Não é que eu não saiba o que dizer, mas eu fico tentando, assim, com a primeira fisgada, tentar falar algo que não está presente no texto, para não me repetir, né? Especialmente, claro, para quem lê o texto e tentar criar uma outra borda, né? Uma outra margem para a gente alavancar, talvez, discussões que eu não tenha visto, ou mesmo a Dani, né? E daí a participação de vocês. Mas aí eu vou lançar aquela pergunta, chavão para a Dani, para a gente começar uma conversa e a partir disso a gente traça esse caminho. E a pergunta chavão, Dani, como esses desenhos surgiram, né? E a partir disso a gente começa a caminhar. Tá ótimo. Boa noite. Obrigada a todos por estarem aqui. Felipe, Manel, Estela, Márcia. É um prazer sempre. E esses trabalhos tiveram início em 2018. Eu venho já há 10 anos desenvolvendo uma pesquisa em torno do desenho e posteriormente comecei a desenvolver objetos também. E eu sempre trabalhei com o abstrato, né? As minhas questões, elas giravam muito em torno de uma composição abstrata e desde o começo, assim, eu defini, eu entendi que eu precisava criar um corpo de trabalho e definia algumas diretrizes para constituir e até compreender melhor o que eu estava fazendo. O meu processo é muito intuitivo, até por isso que eu quis me cercar. E aí, não vou me estender muito nisso, mas os anos foram se passando e fui trabalhando bastante. Chegou 2018, eu passei por algumas questões pessoais, assim, que são relevantes, mas não vou também elaborar muito aqui, mas enfim, questões pessoais são sempre importantes, né? Seja você é um advogado, seja você é um artista, mas o artista ele exterioriza no trabalho dele também, e mexeram muito comigo. Isso é a minha parte pessoal. A minha parte profissional, como é que eu vou dizer, a partir desse momento
eu entendi que é porque assim, eu trabalhava com cores primárias, né? Eu trabalhava com vermelho, com azul e amarelo durante anos, porque eu queria entender qual era a potência de cada cor, o que cada cor podia dizer. E eu não queria uma coisa espetacular, espetaculosa, porque é bem assim, se você usa muitas cores, é uma coisa que tem um impacto, né? E você facilmente é seduzido por aquilo. Então, sempre trabalhei com ponto e traço, ponto e traço, ponto e traço. E novamente composições abstratas. Depois de muito persistir, eu costumo dizer que você precisa perfurar a membrana do banal, do que é banal para mim, do que é recorrente para mim. Então tem sempre assim revelações no trabalho, momentos em que você muda de fase, né? Não necessariamente de fase, mas que você vai para uma outra, você entende alguma coisa e vai para uma outra reflexão. Por exemplo, no rolo, quando eu fiz esse rolo de 50 metros de desenho, eu comecei com pontos. E dos pontos eu fui para os traços, dos traços eu fui para as linhas eu formei algumas figurações, das figurações eu fui para a mancha. Então o final do rolo era uma mancha preta. Então eu entendo que ali eu compreendi alguma coisa nova e comecei a ir para as manchas, que era algo que eu não havia ainda explorado. E nesses desenhos, em 2018, eu senti que eu já estava no momento de misturar as cores. Eu não precisava mais separar. Eu tinha entendido e me libertei um pouco dessa diretriz que eu tinha colocado para mim. E também me surgiu uma necessidade de exprimir mais diretamente o que eu estava absorvendo do mundo. Eu acho que por isso começaram a surgir essas figuras. Eu senti uma necessidade de falar, talvez comunicar, não apenas, né, de uma forma abstrata, mas diretamente. E aí eu não tenho o virtuosismo, né, de uma pessoa que desenha academicamente super bem, faz a figura humana. Isso para mim era um tabu. Mas eu falei, eu vou usar o tabu, que para mim, eu acho que eu não sou boa, vou usar a meu favor. E vou tentar criar uma linguagem. Exprimir o que eu quero exprimir, não é possível que eu não vá conseguir dizer aquilo que eu quero dizer, porque eu não sei desenhar, digamos assim. Então comecei a criar esses bonecos, essas pessoas que falam, que nadam e tem essa narrativa assim, não tem muita hierarquia, né, como você coloca bem no seu texto, assim. Não é uma coisa que talvez a mancha chame a atenção primeiro, mas eu acho que é tudo meio que em conjunto, né? Como você colocou também, tem a coisa do filme, que eu acho que é interessante. Surgiu assim. Então, deixa eu te colocar uma outra questão. Também a gente conversou muito no ateliê, né? Obviamente a exposição nasceu no ateliê, com todas as exposições, né? Em conversas e tudo mais, que eu acho que é uma maneira... Nem, obviamente, no Brasil as coisas, enfim, são muito papo, no Brasil nem sempre as exposições nascem no ateliê no tempo necessário para se pensar uma exposição. Às vezes a exposição ela é preparada de um modo muito rápido, dinâmico e nem sempre as coisas, eu acho que se consenso, concretizam de uma maneira mais, sei lá, mais inteligível, às vezes mesmo para o público. Não foi o caso dessa exposição, né, como o Maneco colocou. Estou acompanhando o trabalho da Dani desde a primeira exposição que ela fez aqui, então era, enfim, já tinha uma certa intimidade com o trabalho dela, isso se repercutiu, acho, nessa exposição. Mas enfim, lá no ateliê, quando eles estavam pensando nos trabalhos, né, o que seria exposto, como é que esses trabalhos seriam divididos, né, pelas duas salas, a gente conversou sobre essa ideia, acho que daí surgiu, né, esse tipo de montagem, né, que você acabou indo à frente, montando dessa maneira, né, expondo dessa maneira, que é, e aí pega um pouco também do que você acabou de falar, de uma situação que me pareceu ser catártica, né, que veio um pouco a ideia de catarse, como você falou, vamos lá, tentando parafrasear o que você disse, onde vida e obra se confundiriam, né, situações do seu íntimo, né, situações que afetaram de uma certa maneira, isso de uma forma catártica se configura no seu trabalho. E aí, uma questão talvez para você, uma pergunta mesmo,
se na construção desses desenhos, né, para quem não conhece, isso aqui é uma parte ínfima da produção de desenhos ou de trabalhos em papel que a Dani tem, né, só uma pequena parcela, né, do que ela vem produzindo, se esse método de construção que você adotou para si mesmo, quer dizer, que isso é a maneira como você vê o mundo, a maneira como você interpreta as coisas, etc, 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 tem uma linearidade, né? Por exemplo, você tem alguns artistas, que a gente pode citar, desde o Renascimento, artistas construtivos, talvez seja um exemplo mais, menos genérico para o que eu quero colocar, que esse artista tem uma pesquisa que até certo ponto é uma pesquisa dura, né? Uma pesquisa que você consegue identificar o caminho racional da construção, né? Sei lá, os concretos de São Paulo, mesmo alguns artistas construtivos aqui do Rio, de uma certa maneira você entende o método quase linear, né, no pensamento daquele artista. No seu caso, por exemplo, eu acho isso distinto, eu acho que isso não funciona, né, no primeiro olhar, né? Essas obras, elas absorvem vários acontecimentos e percepções que você tem desse mundo. Como é que isso funciona, né? Como é que você constrói esses desenhos, né? A partir de um certo, sei lá, de uma certa questão que levantaram por você, ela se repete no desenho anterior, ela se repete no desenho seguinte, ou são várias formas de abordagem do mundo que não necessariamente constroem uma linearidade, essa possibilidade desse pensamento se conjugar, ele vem a posteriori. Como é que isso funciona? Como é que essas escolhas funcionam? O processo é bem intuitivo, né? Eu defino, por exemplo, coisas práticas. Nesse desenho, os primeiros foram os dois rostos, né? E tinha uma imagem na minha cabeça e eu parti dela, que era aquela pessoa ali na cama ali. E eu defini um formato quadrado e por algum motivo eu aguei o nanquim. Eu trabalho com nanquim há 10 anos. Que é pouco tempo na trajetória de um artista, mas é um tempo assim, já traz uma materialidade, coisa. Então tem muita intimidade assim com o nanquim. O papel também é uma coisa que é muito então definido isso. Eu sento ali e não é uma coisa assim, vou fazer essa composição. Não existe um plano antes, de forma alguma. O processo foi se construindo à medida que eu fui desenvolvendo essa linguagem. Ou melhor, não desenvolvendo essa linguagem, porque a linguagem é todo o trabalho do artista, mas à medida que o tempo vai passando, você vai adicionando elementos àquele vocabulário que forma aquela linguagem, né? Então essa série ela não é totalmente uma exceção dentro do trabalho, né? Ela faz parte do trabalho. E o que eu gosto de fazer, uma coisa que eu aprendi no fazer, é que antigamente eu sempre fazia um desenho, quando ele era bem sucedido ou mal sucedido, isso é relevante, mas um desenho, agora eu vou partir para outra coisa. E com o tempo eu entendi que não tem como voltar para aquilo, você parte para outra coisa, porque depois eu volto nessa reflexão. Então eu gosto de ir, eu fiz mais de 100 desenhos. Fui, tinha formato assim, fiz, tinha outro formato, fiz. Quando me dei conta, quando eu fiz os primeiros 30 desenhos, eu vi que eu tinha criado ali uma história. Eu posso que eu queria chegar, uma história. E claro, o bonequinho ali tem um casal que às vezes está junto, às vezes está separado, às vezes está preso pelo pé, às vezes está preso pelo pescoço. Então comecei a ler os meus próprios trabalhos e a entender e aquilo ali começou a criar uma vida independente, né, de mim. Então, é mais ou menos assim, tecnicamente, normalmente eu faço as aguadas, faço uma aguada, primeiro eu faço várias aguadas, e à medida que elas vão secando, eu vou entrando com a linha, né? Então, fica meio que uma produção em série. Eu acho legal também essa situação onde, tanto conversando com a Marina por outro motivo, mas quando você coloca isso no ateliê, você consegue ver uma visão geral, né, sobre o trabalho
você construiu, ou sobre uma série que você se debruçou, ou está se debruçando, e consegue visualizar, às vezes, dezenas, quiçá centenas, né, de trabalhos. Eu acho que isso acontece aqui na parede, né? Como, apesar de, enfim, repetir, né, como eu disse há pouco, às vezes é uma parcela ínfima que você produziu sobre o papel, tem uma situação de você poder rever esses desenhos, né? E aí, a forma como ele, só para retomar uma coisa que eu tinha colocado também na última pergunta que eu fiz a você, quer dizer, a forma como você é distribuído no espaço remete a uma ideia de livro, ou de filme, né, ou de uma narrativa, onde essas páginas obedecem onde esses desenhos obedecem a uma ideia de página, né, uma ideia cinemática também, eu diria, né, no sentido que vão criando esses desenhos criam uma ação, no fundo das contas. E claro, aí vai cair num terreno também comum de que toda obra ela se conjuga com uma coisa só, todos os trabalhos se conjugam com uma obra só, melhor dizendo, né, com uma linguagem, como você disse. Mas para mim ficou muito interessante a maneira, né, como esses trabalhos foram expostos, a maneira como você constrói essa leitura de mundo, porque ali tem várias coisas, né? Tem amor, tem separação, tem morte, tem vida, né? Tem uma coisa meio barroca nesse sentido, tem outras contradições envolvidas, né, nesses desenhos, né? Eu escrevi também baseado, claro, no que a gente conversou, que essas figuras também não têm, não é evidente a sexualidade, né, desses personagens ou dessas figuras, sujeitos, sei lá como vocês queiram colocar. Então, essa ambiguidade também é interessante, porque ela opera a própria ambiguidade do trabalho, né? No sentido em que você tem, amor e ódio, fratura, né? Quebra, repartição, mas você também tem alegria, né? Você tem às vezes aparece, por exemplo, aqui nesse trabalho atrás de nós, né? Tem um personagem, né? Vamos dizer assim, expressando, escrito ali, que dia lindo, né? Mas ao mesmo tempo pode ter uma situação catastrófica próxima dele, né? Chove, né? E, enfim, tem às vezes tem uma situação meio sarcástica, cínica também nos desenhos, né? Às vezes evidentemente aparece, né, um falo, né, no meio de uma situação aparentemente idílica, né? Ou, enfim, amorosa, né? E eu particularmente isso me atrai no trabalho, né? Como essa ideia de uma situação às vezes agressiva, né, ou violenta se conjuga próximo a uma situação, como é que eu diria, romântica, é uma palavra meio já carregada de várias coisas, né, vários significados, mas aparentemente calma, fraternal, né, amorosa, né? Então como esses dois mundos, ou como essas duas como esses dois rasgos, sei lá, como essa fricção ela é elaborada no trabalho. Eu acho que isso acontece bastante, né? Eu acho que isso, de uma certa maneira, também se liga aos objetos que estão presentes na sala seguinte, né? Não nessa, né? Onde você também tem uma força própria do material, né? Ou da origem daquele material, que está ligado a uma situação arcaica, primitiva, né? Você tem ossos, que são efetivamente ossos, né? Desculpa, aquilo não é uma fabricação de osso, né? Uma ideia falsa, né, de corpo, mas é o corpo sendo mostrado na sua verdadeira matéria, né, na sua materialidade em si. Mas ao mesmo tempo tem uma jogada ali que faz com que aquele corpo, com aquela violência, né, ao qual o corpo foi submetido, aquilo de alguma maneira tem uma sombra, né? Tem uma cortina, né, que é jogada ali, que eu acho interessante, que acho que se conjuga com o restante do trabalho, né? Acho que essa fricção, essa dualidade que o trabalho exibe, acho que é uma das forças dele, né? Do trabalho. Da obra, você falou agora, tem essa ideia do velado também que me interessa, né? Que nos objetos, por exemplo, você tem o couro, em alguns objetos você tem o couro que está mascarando aquele osso que está ali por trás, né? Então, eu gosto de induzir o pensamento, mas não entregar. Que, assim como nos trabalhos, eu escrevo coisas, mas não são ideias fechadas. Eu deixo para você, para o observador, gerenciar aquilo ali dentro da experiência pessoal dele. Então isso eu
Eu acho que deixa- deve ver. Fala. Não, acho que eu estou pensando agora. Tem uma coisa, o corpo ele nunca se constitui de forma Todo. na sua integridade, né? Na sua Sim. carnalidade completa. Né? O corpo está sempre em débito, né? Sempre em falta. Aqui é aquela coisa mais rudimentar, né, do desenho, forma menosprezando, óbvio que não, mas a forma mais rudimentar do corpo, né? O que, sei lá, a primeira expressão, a primeira forma expressiva, né, de corpo que a gente faz da criança é desenhar esse cabeção com, né, um traço que seria o tronco e os membros, né, superiores e inferiores. Isso revela não a proximidade com a infância, bem, enfim, pode até ser, mas não é minha rota a psicanálise, né? Eu sou crítico de arte, não sou psicanalista, enfim, não tenho proximidade com a psicanálise como leitor de psicanálise, mas não como profissional de psicanálise. Mas eu não quero caminhar por esse verso, se quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa estrutura que eu estou lembrando rudimentar desse corpo, né, é quase um arquétipo, é um arquétipo né, de corpo, né, quase não, é um arquétipo de corpo, ele vai ter uma proximidade com os ossos, né, com os objetos, né, que também se colocam com estruturas em débito, né, estruturas em falta. Por quê? Porque ali você vê, logicamente, corpo, né, enquanto uma ação poética, aquele corpo, enquanto metáfora, aquele corpo, mas ao mesmo tempo não é. Porque, não só porque não é concretamente falando, né, porque o corpo é isso aqui, né, mas porque tem sempre algo que está faltando nele, assim como aqui também, algo que falta, né? Então isso acho isso interessante, né, como acontece no seu trabalho, né? Porque é corpo, mas ao mesmo tempo é um corpo que está sempre devendo, um corpo que está sempre débito, um corpo que está sempre falta, um corpo que nunca é íntegro, né, no sentido da integridade, né, como integridade de algo, de massa, né? De construção também, talvez, né? Não, sem dúvida, mas acho que tem essa conjugação no trabalho, né? De que ele mostra algo, ou ele nos induz a algo, né, para falar de corpo, mas ao mesmo tempo ele nunca entrega totalmente esse corpo, né? É um corpo que está sempre, bem, aqui nos desenhos, nas pinturas, ele parece estar sempre clamando por algo também, né? E aí aparece a escrita, né? Sim. Então, evidentemente, isso fica ainda mais claro quando a escrita vem e esse personagem, ou essa personagem, enfim, porque não tem gênero, né, clama por algo, né? Aqui é vexame, agora não conseguiram os outros, mas tem sempre uma frase, um pedido de socorro, ou então uma declaração de amor, ou então, né, algo que sugere esse pedido, né? Ele induz, né? Ele não entrega. Isso é uma parte importante do trabalho mesmo, porque nas palavras elas começaram a aparecer bem timidamente. Sempre apareceram, sempre tinha uma palavra ou alguma mensagem meio escondida, meio tímida. E nessa série não, nessa série eu realmente assumi o uso da palavra. Na maioria deles você tem alguma coisa escrita. E são sempre coisas assim, não sempre, mas tem uma ambiguidade, tem camadas por trás. E tem uma acidez também, eu acho que você tem razão, não é? Eu gosto quando você coloca no texto que tem esses dois lados, né? Tem esse lado, não com essas palavras, mas como se fosse um lado delicado, uma coisa onírica, mas quando você vai desvelando aquilo ali, você vai entrando naquele universo, aí você abre uma porta e por essa porta o espectador vai, entendeu? Claro, são essas camadas, né, que o trabalho é feito, que as obras são feitas, né, como esses layers, né, como essas camadas elas são dispostas. Acho que isso fica claro também no que você falou, a primeira resposta que você deu, enfim. O uso do nanquim, né? Que o nanquim, essa coisa aquosa do trabalho, permite que sejam criadas essas membranas, né? essas camadas, e você consiga perceber as diferentes histórias que estão sendo narradas ou oferecidas para o público. Né? E aí tem uma coisa também que eu escrevi, agora você falando, eu estou lembrando, colocando dessa maneira, né?
E aí, mais uma vez, você coloca essa dualidade que é interessante, porque você já foi uma das forças do trabalho, né? O quanto esse caos que é gerado, o quanto esse caos que é apresentado para nós, ele vira então falta uma palavra, não é proximidade, mas tem uma coisa melhor para isso, que agora me falta a palavra, uma integração, né? Um ler o mundo, um interpretar o mundo, isso não ser só seu, né? Sim. Mas isso criar algo com que a gente se identifique, de uma certa forma, com o trabalho, né? Enfim, isso acontece, claro, com outros artistas, mas acho que essa força do seu trabalho enquanto um diário, que aparentemente é um diário íntimo seu, sobre particularidades ou sobre formas como você enxerga o seu redor, isso cria uma outra tomada de perspectiva que integra essa visão do espectador à obra. Né? Uhum. É porque é interessante, né, como que uma coisa que é relevante para mim, talvez não seja relevante para você. Então, por exemplo, no meu caminhar, eu vou absorvendo coisas que eu me lembro depois quando chego no ateliê. E são coisas que ficam reverberando na minha cabeça. E eu acho que ao colocar aquilo no trabalho, mais que não seja, por exemplo, que se a gente está caminhando juntos, vamos supor, e uma certa situação me chama atenção. Eu não comento essa situação, mas para mim ela causou Te afetou de alguma forma? Me afetou de alguma forma, para você não. Mas se eu chego no ateliê e coloco aquilo de uma certa forma, eu crio um gatilho para você, que talvez não tenha reparado naquilo daquela maneira naquele momento, mas então eu acho que isso é interessante, assim, eu tenho essa percepção de que são coisas que não necessariamente todo mundo vê, mas isso é interessante no fazer artístico, né? Porque a prática de cada um também fala um pouco disso, de formas singulares, como cada um vê o mundo e como que você coloca aquilo ali de volta, de alguma maneira. Então, isso acontece bastante assim no meu fazer. Até no começo, no desenvolver da série, eu chegava no ateliê e fazia, né? Eu lembro que você me perguntou isso. E depois eu comecei a ter um caderno, porque isso é como se eu tivesse aberto uma porta, assim, uma porteira, e aquelas coisas ali têm tanto significado, então eu vou anotando e nem tudo eu coloco de volta no trabalho, ou uma situação. Então também é um outro fazer que está entrando na minha forma de trabalho. Isso também acho muito interessante, porque você não se estagna, né? Uma vez que, eu gosto de falar isso com o Maneco, eu gosto do quase erro, de quando você está ali tentando gerenciar uma composição, e tentando equilibrar todos os elementos de uma composição, e aí quase que aquilo descamba para um lado que não faz sentido nenhum, mas é nesse momento que eu acho que o trabalho acontece, que ele ganha potência. Você faz isso sempre. Entendeu? Eu acho que isso é... Sempre não. Você acentua, sublinha, você reforça isso. Acho que é aí que está a graça também de tudo, porque se você se acomoda num estilo, num gênero, numa forma, que desafio que aquilo vai trazer para você? E esses trabalhos são muito diferentes do que eu vinha fazendo ao longo desses anos todos. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido dentro do meu corpo de trabalho. Acho que tem uma coisa que você falou, o Marco também falou uma coisa que eu queria resgatar, que eu não vou lembrar agora exatamente como ele disse isso, mas ele falou de uma ideia de delicadeza do trabalho. Né? E uma coisa que me chama a atenção, sempre me chama a atenção, é a maneira como você inverte isso, né? Porque parte do delicado, e acho que é delicado sim, o desenho, o traço, a linha, né? Aí tem duas circunstâncias. A primeira, que esse delicado, de alguma maneira, vai contra, acho que uma tendência quase contemporânea, pelo menos no nosso momento aqui, que é um espetáculo, né? Eu acho que isso é interessante, né? Como você fala sobre o mundo sem ir para a espetacularização, né? Sei lá, você pode falar sobre violência e a pintura não precisa ser violenta, né? Sim. Você pode falar sobre ruptura amorosa e não necessariamente você ter um sangue, ou sei lá, uma coisa
que indica, né, esse burburinho, né, esse estado de violência, esse estado de ruptura. Ou enfim, não precisa comentar sobre as agruras do mundo, sobre as idiosincrasias do mundo e ter uma cultura que de alguma maneira desperte isso materialmente falando, né? Mas ao mesmo tempo o trabalho tem isso, quer dizer, o trabalho tem conflito, o trabalho tem grito de socorro, tem pedido de socorro, literalmente, tem uma violência contida ali, né? Que às vezes ela está obliterada, né? Formalmente falando, mas no seu contato com esse trabalho você a vê, você a sente, né? Acho que é uma coisa quase que vai para esse caminho. E aí eu queria saber de você, né, como é que você vê isso, como é que você constrói isso, né? A diferença, ou então a união, sei lá, entre esse traço delicado, né, entre, às vezes até figurativo mesmo, né, a aparição da palavra e tudo mais, esse traço rudimentar, arquetípico, né, do corpo, como eu falei há pouco, mas ao mesmo tempo uma sensação de caos, uma sensação de violência, como se houvesse uma contradição, de certa maneira há mesmo, né, uma contradição entre esses dois mundos, entre essas duas formas. Né? Como é que esses afetos, né, eles aparecem, né, contrários à delicadeza, apesar do traço ser delicado, como é que esses afetos eles se colocam? Né? Como é que essa contradição, a princípio, contradição, ela se coloca no seu trabalho? É interessante isso. Como a partir desse traço, melhor, deixa eu colocar então de uma maneira mais resumida, como a partir desse traço notariamente delicado, né, rudimentar, no bom sentido da expressão, né, no sentido que ele é limpo, né, não é um traço espetaculoso, né, não é uma obra espetaculosa, mas ao mesmo tempo ela é repleta de conflitos e de contradições que vão estar também nessa pintura que eu estou chamando de espetaculosa, ou espetacular. Né? Mas só que você não vai por esse viés, né, do traço espetacular. Né? Não sei se eu me fiz entender. Mas acaba chegando nesse ponto de discutir problemas contemporâneos, situações atemporais e tudo mais. Eu acho que nesse sentido, a princípio, à primeira vista, parece uma contradição. Né? Você resolve isso bem. Tem um paradoxo aí, né? Eu sou uma pessoa do desenho, vim do desenho. Então a prática, talvez o delicado que você esteja falando, seja o traço, né? A forma como eu construo o trabalho, graficamente falando. Então isso é inerente a mim. Isso faz parte da minha prática. Né? Eu posso, claro, ir contra isso, mas são duas coisas. Uma coisa é a camada que diz respeito à composição, a mancha gráfica, as cores, esses elementos que geram aquele resultado final do que você vê. Uma outra camada que não está por trás nem na frente, mas que trabalha paralelamente, né, entremeada, é o conteúdo não conceitual, mas esse conteúdo crítico que está no trabalho, que são esses personagens, o que eles falam, o que eles fazem, como que eles estão ali presentes. Então eu acho que é uma junção dos dois. Talvez nessa junção dos dois aconteça essa contradição. E eu acho que essa contradição faz o trabalho pulsar. Eu acho que isso é bem... né? Então, mas não é intencional. Até porque, por exemplo, você for uma pessoa linda, pode cometer crimes terríveis. Entendeu? Fazendo assim uma... Entendeu? Então, nos nossos ambientes domésticos, nos nossos pensamentos, sabe-se lá o que a gente está pensando. E você bota aquela máscara, e você se arruma e você sai. Então, assim, o trabalho, ele reflete também... tem essa
acidez também, sabe? Eu vejo muitas coisas dessa maneira. Eu não quero falar assim abertamente, porque não é... Nem preciso. Não faz sentido, entendeu? O fato de estar velado, eu acho que dá mais sentido à coisa. E aí as pessoas, quem vê, percebe, né? Então, é aquilo, é o cara que está falando que é de Alino, mas está chovendo, sabe? É, sei lá, uma situação super romântica, mas o cara está falando para outra, let's fuck, entendeu? Sem, não sei, eu acho que... E aí eles têm uma vida própria também, esses personagens. Isso eu acho muito interessante, como que desde a primeira composição eles se desenvolveram assim de uma maneira que até eu fiquei surpresa. Não esperava que eles fossem fazer essas coisas, agir dessa maneira. É muito divertido fazer. Eu só posso... Claro. Eu quero fazer... a gente convive com o trabalho, né? Sim. Quer dizer, aqui na galeria a gente tem esse privilégio de conviver com os trabalhos no dia a dia, né? E é uma rotina até que eu gosto muito de todos da galeria, que eles entram, nós entramos e todos nós damos uma voltinha antes de ir para a nossa sala de trabalho. Esses trabalhos, eles são, para pegar a questão aguosa, você pegou a questão, né? A gente começa a sentir assim uma espécie de náufrago desnorteado. Porque o trabalho tem muita informação, mas na verdade essas informações todas somadas, elas apontam muito para uma espécie de vazio, de ausência. Entende? Ela tem uma ironia estilete às vezes mais suave, mas por outro lado, ela nos mostra muita verdade, né? Ela é serial, não é? Mas ela tem uma autonomia autoral desgraçada em cada desenho. Ela é precária no desenho, aparentemente, no desenho, mas a composição é de uma sofisticação danada. Entende? É engraçado que quanto mais os elementos vão se assomando, né, na obra começou lá com o traço, o ponto, né? O ponto foi passear, virou linha, não sei o que aconteceu, mas de qualquer maneira o seu trabalho mantém essa coerência. Importante, desde a primeira vez que eu vi lá no seu ateliê paulista, até agora, quer dizer, de ser um trabalho que é suave, sim, porque a composição, digamos, as aguadas são muito suaves, né? O quadro tem um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio que não é a questão do trabalho, né? Mas você na convivência, isso que eu queria só ressaltar, sem fazer nenhuma análise crítica, apenas como uma espécie assim, de testemunho mesmo. Ele nos deixa assim atormentados. Quer dizer, porque é atormentado até porque nos traz muitas vezes as coisas esquisitíssimas no dia de hoje, que é paz, né? Você tem coisas assim, quer dizer, essas contradições todas, né, que o trabalho provoca, suscita, né, é de uma riqueza muito incomum. É um trabalho que faz pensar. Como diria o Paulo Sérgio, ele gosta dessa frase, né? Isso é uma coisa assim, porque os trabalhos hoje, na arte contemporânea, não quero entrar nessa questão, você tem mais competência, você tem mais competência nisso, ou eles entregam tudo, né? E aí, tudo bem, as pessoas ficam encantadas, levam para casa, colocam em cima do sofá, fazem o que quiser, ou elas levam a gente para esse tipo de reflexão, quer dizer, cheio de perguntas aí, quer dizer, usando uma banalidade, né? Cheio de interrogações, né? Quer dizer, eu me sinto amputado muitas vezes com o desenho inacabado dela. Quer dizer, essas questões mais viscerais que o seu trabalho convoca a quem assiste, a quem joga um olhar de verdade para dentro dele. Eu gosto muito daquela frase do
do Suede, né? De que toda a pintura é uma ausência. Ela só se dá diante de um olhar atento e que fique realmente, quer dizer, obstinadamente vendo aquele negócio, né? Ele só vale quando você vira de costas, porque fica na sua cabeça trabalhando o tempo todo. Pois bem, esse trabalho fornece esse tipo de possibilidades, né? Que na verdade é a negação do espetáculo, né? Porque o entretenimento é uma coisa chatíssima para nós, chatíssima quando se trata da construção de linguagem. Então, isso eu acho extraordinário, quer dizer, na convivência, não estou fazendo apenas nenhuma reflexão mais elaborada, não, mas um testemunho mesmo. Já fez. Já era. Não fiz nada. Foi muito bem colocado. Mas tem uma ironia, assim, certamente. Sim. Ela vai passeando, porque depende do dia. Tem um dia que... A luz também, eu acho. Desculpa. Não, Acho que a luz também é uma coisa que, né? Dependendo, aqui a gente está com a luz branca, tem uma galeria, mas numa casa não é uma galeria. Então acho que a luz do dia, a luz da noite, e conforme você vai olhando, e depende muito também do teu humor, porque a Dani falou que ela trabalhava com as cores básicas, né? E aí você falou das coisas básicas, das formas básicas. E ao mesmo tempo tem essas formas vermelhas e pretas que eu acho que são super instigantes, conforme você olha, te remete a uma coisa, para mim, parece alguma coisa super básico, entre aspas, né? Básico, me remeteu a uma coisa africana, uma coisa, sei lá, do corpo e meio que uma entidade praticamente, né? Um vermelho falando com preto, assim, na minha cabeça. Mas dependendo da luz que eu vim aqui na galeria, num outro momento de luz, você olha assim, parece que é um outro trabalho, e não é o mesmo trabalho. Eu estou conectando a tela, entendeu? Então o que ele falou, que eu acho que deve ser também maravilhoso para eles, que estão convivendo com o trabalho, conforme você olha, você vê uma particularidade diferente que ontem você olhou e você não estava enxergando. Eu vejo esse trabalho como um trabalho que você pode ficar horas olhando, horas que eu digo, acorda, olha, ou chega em casa, vê e estava olhando isso aqui, ou dependendo do teu humor, você vai conversar com o trabalho. Acho rico em relação a isso. Não que a tela chapada você também não tenha essa experiência, que dependendo do humor que a gente está, né? Até o sorriso vai amarelo ou não. Não, com certeza. Você me alguma coisa? Não. Vocês falam tantas coisas que eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. Mas é bom. Mas não lembro-se? Vou uma coisa, deixa eu lembrar aqui. Que dependia, cada hora vinha uma coisa diferente. Acho que isso é uma experiência assim do cotidiano mesmo, né? Pelo menos falando por mim, que a gente tem com a obra, né? Acho que como ela colocou, assim, dependendo do nosso humor, a gente vai ver outra experiência do dia. Eu quis fazer o contraponto à questão do diário entre partes que você colocou. Eu estava falando do nosso diário, entre essa visão cotidiana, e que muitas vezes é muito revelador. Quando o trabalho é potente, é revelador. Eu lembrei que você falou uma coisa de vazio, deserto, se não estou enganado, né? Quando você começou a... Eu falei que E aí eu também, eu gostei dessa visão que você colocou, porque eu entendo, acho que eu entendi por onde você quer chegar, né? Porque realmente tem uma... Eu já nem sei se eu falei isso para ela ou se eu escrevi, mas eu falei que tem uma certa dispersão no trabalho, né? Quando você olha essa primeira vista, você não sabe para onde o seu olhar se dirige, né? Porque tem várias micro-histórias, né, acontecendo. E eu acho que elas podem vir se ligar, de repente se ligam mesmo nesse trabalho, mas
É porque eu acho que o trabalho da Dani e de outros artistas, claro, mas o trabalho dela em especial, tem uma linearidade. Esse trabalho ele vai se conjugar com o outro que está ali, com a pintura que está a colar, né, do outro lado da sala. São histórias que, de alguma maneira, elas criaram uma linha, né, elas criaram uma conexão. E, portanto, elas não terminam aqui. Né? Aqui, de repente, é um enlace dessa grande história que ela está contando, né, que, sei lá, começou quando, não sei exatamente quando a Dani começou a produzir, e que provavelmente você vai terminar, enfim, quando você morrer, né? Porque isso aqui vai continuar são fios soltos, né? Pegando um pouco a frase do Hélio, né? São fios soltos no melhor sentido da experiência. Por isso a ideia do livro, né, que a gente estava comentando aqui, né? Por isso a ideia de que são grandes diários, no bom sentido do diário, daquele diário, né? Babaca. Então, no sentido que essa história está sendo criada, esses fios estão se correspondendo. Então, essa ideia do deserto, do vazio que você colocou, eu também eu achei muito boa, porque acho que a primeira visada que a gente tem sobre o trabalho, né? Pô, primeiro, o que ela está falando aqui, né? Como é que essas o que eu chamo de histórias, né? Ou partes, ou segmentos, como vocês quiserem nomear, como é que isso se liga, né? Porque talvez é isso, talvez eles nem se liguem, talvez a integração dessas histórias se dê ao longo da narrativa dela, ao longo da sua criação, tá, Dani? Então, e eu acho isso interessante também, o fato de que aqui você tem histórias, várias histórias estão acontecendo, ou uma história só, de que elas podem ter um fim aqui ou não, e que isso, portanto, se liga a uma prática, né, que ela vem adotando. E essa história do humor, eu também concordo. Acho que aí também acho que é uma experiência individual e que a gente tem com toda a obra de arte, né? E eu falo isso muito para os meus alunos, né? Teve uma época, acho que, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais aqui no Rio, teve uma, não sei se vocês vão lembrar, teve uma sucessão de exposições do Hélio de Sica. Teve a retrospectiva grande do Hélio, o Paço Imperial, a Casa França Brasil, antes estava tendo uma, enfim, quando a obra do Hélio estava lá no centro Hélio de Sica, né, que a gente via mais comumente. Depois teve uma exposição Tropicália, não sei se vocês se lembram, no MAN. Também teve várias obras do Hélio. E aí eu falo para o pessoal, para os alunos, vamos lá, gente, vamos ver o Hélio de Sica. Aí o pessoal assim, porra, nós já não aguento mais ver o Hélio de Sica, porque eu fui o Hélio de Sica na Tropicália. Aí eu o Hélio de Sica no Projeto do quer dizer, o Projeto estava lá no Hélio de Sica, né, no centro de Hélio de Sica. Aí agora, exposição do Hélio de Sica na França Brasil, no Paço Imperial. Eu falei, gente, primeiro vocês vão ter a oportunidade única de ver a obra do Hélio de Sica seguidamente, né, sobre as mais distintas curadorias e percepções. Isso é um ponto. O outro é, toda vez que a gente vai assistir uma obra de arte, a gente vai ter uma outra experiência dessa obra de arte, é óbvio. Primeiro, por conta da nossa história de vida, da maturidade que a gente constrói. Porque mais coisas a gente passou, mais coisas nós passamos, né, lemos, né, nesse intervalo de tempo nós lemos mais, vimos outros filmes, sei lá, assistimos outras peças de teatro, música, concertos, e tragédias pessoais, alegrias e tudo mais. Isso vai mudando o nosso olhar, a nossa percepção sobre o mundo. Então, quer dizer, eu trago um pouco esse exemplo lá que eu tive com os alunos, para isso, né? Primeiro, assim, que adquirir para mim, né? Não sei o que vocês pensam, adquirir uma obra de arte, para mim, é conviver com essa obra, você escolheu conviver com essa obra, quase um casamento, né? E nem tanto que o casamento terminante, né? Mas, enfim, você escolheu conviver com aquela pessoa, aquele ser, né? No seu quarto, na sua sala, seja onde for, o resto da sua vida. Então, de alguma maneira, aquilo a afetou ou afetou. Né? E isso é muito bom, né, quando isso acontece, porque, de novo, pegando aí o fio que o Maneco nos deixou, hoje, realmente, é muito difícil ser afetado por alguma coisa, né? No bom sentido, né, dessa afetação, né, dessa relação prosaica que a gente pode ter com o mundo. Né? Porque, diante, nós vivemos aqui no Brasil, então a gente não precisa nem mais falar das tragédias, né, diárias pelas quais nós passamos. Então, ser afetado por algo, no bom sentido dela, no sentido de criar uma ligação, sei lá, digna, não fidedigna, mas digna com o mundo, já é um ótimo passo. E acho que é isso, acho que tem humor, eu tenho o nosso humor do dia a dia, e com certeza daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, né, quando eu voltar, vou ver antes, mas
ter essa experiência de ver o trabalho da Dani novamente, né, um largo espaço de tempo, um largo trabalho, eu vou ter uma outra visão sobre ele, sobre o trabalho, né, sem dúvida. Sendo sempre coisas novas. É porque é uma narrativa sempre inacabada, né? Isso é interessante. Isso é legal. Esse inacabamento, ele se dá também por ligações, né? Não, claro. Isso que é interessante, porque o inacabado, eu concordo com você, é totalmente inacabado aqui, mas ao mesmo tempo ele vai se ligar com o Não, restante. remete ali, remete lá. E daí vai voltar lá os objetos. E a força, por exemplo, que você expressou dessa montagem, é isso. Claro. Foi isso. Claro. Ela deu certíssimo na minha cabeça. Por isso, né? Porque essa coisa inacabada, mas que engraçado. É sempre um porvir, é sempre um porvir, né? Algo que está sendo construído. Isso também. não é fácil, né? Fazer. Não, isso não é fácil. Não é fácil fazer, né? Porque às vezes você vê assim, tem artistas, né, que a gente, não sei se o artista gosta ou gostou que isso acontecesse, mas a gente define às vezes a obra do artista por fases, né? Sei lá, o cara fez a fase X, agora ele está na fase Y, a fase Z, a fase, né? E tudo bem, isso não quer dizer que o trabalho dele é ruim porque é dividido por fases. Às vezes até a própria crítica, o meio, designou daquela maneira, né? Mas acho que assim, o trabalho da Dani, o trabalho de outros artistas, né? Não é só o trabalho dela, óbvio. É legal quando isso acontece, né? Quer dizer, quando o trabalho ele é caminhante. Ele é caminhante, ele passa por cima disso, né? E aí não tem exatamente fase, né? Tem, é claro, aqui a gente não tem mudanças, tem suportes, né? Seu papel, material, mas tem os objetos e tal, né? E aí tudo isso vai conjugando uma coisa só, né? Uma entidade quase, um organismo, né? Enfim. Eu acho que isso também traz um pouco a força, né, do que é o trabalho, né? Quando a gente observa dessa maneira, constrói, faz esse construto, né? Sim. Vocês querem falar alguma coisa aí, gente? Até para dar uma desenho de um alimento novo. Eu achei que foi muito bom quando você trouxe a ideia de colocar os objetos. Acho que isso fez um pensamento ficar mais circular ainda. Acho que isso foi importante na exposição. Eu não achava não, eu passei a achar. Pois é, queria saber o que você... Eu me lembro aqui... Sim. Não, você tinha comentado. Não preciso ficar de joelhos, mas eu juro Por favor. Vocês estão vendo, tá? Não, por favor. Não, mas é ótimo, porque realmente a gente teve esse debate, né? Mas é claro, se a gente concordar sempre com tudo, né? Fica meio chato. Fica meio chato. Mas a primeira percepção, assim, quer dizer, por que eu quis trazer os objetos de exposição? A primeira coisa foi falar desse corpo, né? Que aqui lá é carne, né? Aqui, quer dizer, aqui é um corpo sem carne, sim. Né? E a carne que estava faltando aqui, nesse ser, né? Tem lá, né, nos objetos, né? E lá não tem corpo, né? Seria víscera, né? Até o título achei muito bom. Sobre o que é víscera. Quer dizer, desculpa. Lá não tem as vísceras, né? E aqui tem víscera, mas não tem a ossatura, digamos assim, né? E eu acho que é isso, eu falei também em determinado momento aqui da conversa, né? É como você cria essa ideia de corpo, como você cria esse arquétipo de corpo, porque esse corpo está sempre, algo está sempre faltando nele, né? E como em determinado momento esses dois modelos arquetípicos, né, de corpo, seja esse aqui, esse ser que habita os desenhos, né, os trabalhos em papel, as telas, se encontra aquele outro corpo, né, que é menos evidente, talvez, né? Porque tem essa coisa, não sei se é agressiva, mas arcaica, sem dúvida, mas tem uma coisa mais virulenta, talvez, neles, né? Tem uma coisa mais... Não é dócil aquele corpo, né? Esse aqui talvez seja,
Tem muitos medos dócil. Pelo Essa material visada, também, né? né? Que é um osso. Claro, um corpo indócil, eu diria, né? E o paradoxo, a contradição da qual você fala aqui, também está presente ali, porque é uma coisa descartada, né? Uma coisa morta. E aí é interessante trazer aquilo de volta, polir e apresentar para o mundo de uma outra. Acho que dá para fazer esse paralelo também. Assim, não sei se vocês sabem, mas eu acho que eu falei isso hoje. São ossos, né? Eles Sim. São ossos De vaca. de ossos, né? Ossos. De animais, né? Isso, gente. Mas tem uma coisa também interessante, Fala. desculpe essa linha final. O trabalho da Dani tem uma outra vantagem, né? Porque a gente não precisa remeter nem ao Lydia Clark, nem no Hélio de Sica, né? Porque não dá. Eu quero ver qual crítico que vai conseguir fazer essa linha. Não, fará. Eu sei que há habilidade para tudo, eu não tenho a menor dúvida disso. E é interessante porque se há referências assim mais contadas, elas não são assim as mais costumeiras, digamos, no nosso arsenal literário crítico, por exemplo. Pronto, é isso. Isso aí. Eu gosto muito disso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não conheço o trabalho anterior, vendo esse, mas a dissertação. E daí, olhando essa série, não lá na frente, eu vejo que tem uma insubordinação bem grande da cor e da linha. Enfim, eu acho que é isso que você falou, que eles são, enfim, trabalham paradoxo e, assim, a cor ela não se submete à linha. E daí eu queria perguntar como você trabalha, por exemplo, nos campos pretos, essa cor, essa massa preta, ela funciona como seu desenho. Ela tem a mesma linguagem nesse caso do que o seu desenho. E nas outras que tem essa transparência, as outras, principalmente aqui, são mais aguadas e elas vêm mais assim, como se fosse um suporte para esses desenhos ou um fundo, enfim. E mesmo as manchas, as massas vermelhas, elas englobam o desenho, elas deixam ver o desenho por baixo. Como é que você trabalha isso, assim, do ponto de vista físico mesmo? Você começa, como que é essa insubordinação? Ela é uma coisa que vem do pensamento ou da técnica? Como você escolhe? Você vai vedar e a hora que isso vai transparecer? É do pensamento. A técnica ela é a ferramenta. Entendi. Então a mancha ela funciona assim como um desenho, né? Ela é um elemento constituinte ali da composição. Então ela é um risco, né? Isso eu também acho bem na hora do trabalho, porque não tem volta. Não é como uma pintura a óleo, por exemplo, que você trabalha as camadas infinitamente, né? Você consegue Uma escolha gerenciar. passo a passo. É uma escolha passo a passo, mas uma vez feita também, Não tem como voltar atrás. não tem como voltar atrás. E nem sempre ela é acertada, mas quanto menos acertada ela é, mais ela vai crescendo. Então, aí você... Uma construção dos dois pensamentos, da massa, da linha. Entendi. Exatamente. Aí um diálogo, né? Quando a Sabina falou da conversa entre o preto e o vermelho, também, demorei bastante tempo para resolver esse trabalho. É um problema, né? Você cria um problema para você Vai ser legal. Isso que é legal, né? e vai ali até o fim. Não tem como voltar atrás, né? Não tem, o desenho tem isso, uma vez feito ali, igual uma tatuagem, né? Que a gente você faz, aí tem que fazer um negócio enorme para pagar aquela tatuagem que estava ali Vou embaixo. colocar em cima, né? Esse risco, novamente, é algo que faz parte. Vai crescendo junto. Você paga para ver, né? O preço, Você paga pra ver. O preço que você paga, né? Por escolher desse tipo de material, né? E é recompensador também, porque uma vez que você percebe que aquilo ali atingiu a potência que você acha que é a potência do trabalho,
Ele vibra, né? Metaforicamente, tudo a ver com a vida também, né? É. Eu tudo a ver com isso que você está. Quer dizer, o trabalho é sobre vida também, é sobre acontecimentos diários, acontecimentos cotidianos. É a maneira como você escolhe para transpor isso para a tela ou para o papel. Para a tela, né? Para o papel você ainda pode acertar alguma coisa, talvez, né? Ou não? Também não, né? Também não, né? Não. Mas enfim, então assim, a maneira como você escolhe transpor esses acontecimentos da vida para a arte, né? Para esse suporte, também é isso, né? Porque não tem retorno, portanto. A maneira como você está construindo não tem como voltar, não tem como apagar. Então essas duas coisas, mais uma vez, vida e obra, enfim, ou leitura de mundo e constituição de uma obra de arte, né? Constituição dessas leituras de mundo, elas estão unidas. E na vida também, você não tem como apagar, não tem como voltar atrás, né? Uma vez que você cometeu aquele ato, né? Aquele discurso, enfim, se colocou daquela maneira, não tem como voltar atrás. Isso acontece aqui, né? É diferente do óleo, por exemplo. Né? Totalmente, é um processo. Interessante. Quer dizer, mais do que, só para terminar, só um comentário, nem é importante esse comentário, o que eu vou fazer, né? Mas de qualquer maneira não faz mal. Mais do que um humor, eu estava pensando no que você está dizendo, é um certo caráter que tem esse trabalho, né? Quer dizer, eu não me vejo, eu não me lembro assim, com que humor eu olhei para esse trabalho, entendeu? Quer dizer, eu não me lembro. Eu me lembro dele olhando para mim, assim, eu não me lembro como é diferente, tem uma certa inversão aí nesse jogo, que também é interessante, entendeu? Não é o meu humor, cheio de bom humor, porque a Teté atrasou, fez alguma coisa errada. Não é nada disso, não. É um certo caráter da obra mesmo que nos suga, né? Que nos convoca, para repetir a palavra, né? Daniel, é um mergulho. uma pergunta aqui. Você tem alguma influência musical no seu trabalho? Não diretamente, mas já recebi essa... Kandinsky. Wagner? Não diretamente. Sinfonias de Wagner. Já ouviu isso alguma vez? Já uma vez, mas não sou grande conhecedora, conheço mais de bar. Muito interessante esse balanço entre a dureza e a suavidade. Essa questão da história, que tem enredo, né? Não necessariamente com toda a música, mas ela é composta de vários movimentos. Né? Então, tem a suavidade, a aquosidade com a dureza da linha e a precisão da execução. Por isso a minha pergunta, achei bem interessante. Sim. Eu achei interessante você colocar, porque já algumas pessoas me fizeram essa pergunta. O trabalho tem uma musicalidade, né? Acho que deve ter uma outra forma, uma outra possibilidade de leitura. Legal. É isso, né? É isso. Obrigada aí, gente. Falou. Obrigado.